Boa noite, galera. Vamos aí com mais um bate-papo aí. E hoje a gente discutir um pouco aí mais sobre a pensão da capoeira, né? Como podemos pensar a capoeira a partir de 2023, né? Não só a partir de 2023, mas também através dos tempos, né? Desde quando ela foi identificada, né? Lá no século XIX, né? E será que é a mesma capoeira que nós temos hoje, presente, é o mesmo modelo de capoeira, a mesma linha de pensamento, a mesma relação política, né, da época para a atualidade? Acho que essas reflexões elas têm que serem feitas, até porque hoje a gente tem a capoeira a nível mundial, né? A gente não tem uma capoeira localizada, né, em alguns estados do Brasil, dentro de uma forma que a gente enxerga, onde ela é mais praticada ou ela é menos praticada. A gente tem a capoeira de uma forma mais ampla. Então, até onde se sabe, se você percebe que a capoeira ela vem do interior, né, de muitos estados, e vai para a capital, né? Até por questão de seus praticantes também estarem em busca de emprego, né, de trabalho e outras coisas a mais, muitos por serem ambulantes, e a partir daí começam, né, a usar a capoeira como um meio atrativo, né? E onde a capoeira hoje chegou, aonde chegou. Mas será que ela chegou onde chegou por ela mesma, pelos seus praticantes, ou é o que ela é hoje é uma capoeira modelada pelo sistema? A gente tem que parar para pensar um pouco também sobre isso, né? A capoeira que nós temos hoje, ela é uma capoeira por ela mesma, como ela sempre foi, desde da primeira vez que ela foi identificada, ou é uma capoeira modelada pelo sistema? Que a partir do momento que a gente tem uma capoeira dentro de um recinto fechado, a gente também tem normas, tem regras, né? E isso tem que atender o interesse, né, de outros, né? Então eu não posso estar trabalhando até então uma ideia de algo que antes, né, era proibido, né, ou era reprimido, melhor dizendo, né? Boa noite, Guerreiro em Construção, salve, salve, boa noite. Gilberto Conceição de Santos, salve, mestre, salve. Ao César está aí firme, né, César? Legal. Pô, bem-vindo aí. Quilômetro de Minas. Bem-vindo, Fabinho. Seja bem-vindo aí. Então, hoje, então, assim, é uma reflexão, né? Eu acho que, na verdade, é mais uma reflexão que a gente está fazendo sobre como a gente pode estar pensando a capoeira na atualidade, né? Hoje, na atualidade.
que até então, antes, a gente não pensava, não parava para pensar certas coisas sobre a capoeira. Até por questão do advento da internet, né, que surge aí a partir de 2000, né, do século XXI. A gente tem um acesso mais fácil à internet a partir de 2000, 2010, vamos colocar assim, ficou mais fácil, né, porque até antes disso era um pouquinho mais difícil, né, nem todo mundo tinha acesso. O acesso que a gente tinha era as famosas lan house, né? As lan house é que facilitavam a nossa vida em termos de pesquisa. Mas depois de 2010 a gente começou a ter facilidade de ter internet mais residencial, ficou mais tranquilo, né? Aí a partir de 2015 aí melhorou mais ainda, né? A velocidade da internet principalmente. Mas isso facilitou bastante. E aí outro lance que a gente também tem dificuldade é porque muitas das vezes a gente fica pesquisando ainda até hoje capoeira baseado em alguns estados do Brasil. E a gente acaba esquecendo que a capoeira está no mundo inteiro, né? A capoeira ela não só está a nível de Rio, Bahia, Pernambuco, né? Ou Bahia, São Paulo, ou Minas, ela está no mundo inteiro. E ela está sendo trabalhada de diversas formas, entendeu? E em outros países também nós temos vários mestres também, né? De origem estrangeira também, que se graduaram mestre. E aí já começa aí uma outra política de capoeira, uma outra forma de trabalhar a capoeira, um outro pensamento em relação à capoeira, né? Já não é mais aquele formato até então que a gente tinha, né? Na nossa época, principalmente pelo menos quando eu comecei a treinar, aquela visão de uma capoeira baiana, exclusivamente baiana, né? Valeu, obrigado, Ciasa. Então, assim, hoje se discute várias coisas, né? A gente discute a questão do mestre, né? Do interesse semestre, a gente discute a questão da metodologia, de qual é o melhor método de entender, de eu estar trabalhando determinadas técnicas, né? Qual é a melhor maneira, entendeu? De eu desenvolver determinada parte de musicalidade, de eu trabalhar a parte de instrumentação e várias coisas, né? Agora, uma das coisas que a gente não dá muita atenção quando se discute a capoeira hoje, principalmente, onde a gente está se perdendo, pecando muito nessa parte, é quando se discute a história, né? Então, até então, a história que nós temos de capoeira... Fala, Carlos. Boa noite, Carlos. Bem-vindo aí. Até então, a história que nós temos de capoeira é da década de 30 para cá. É o que a gente conhece. Só que a gente tem uma capoeira, volto a dizer, uma capoeira domesticada, né? Uma capoeira que atende ao interesse do sistema. Porque se assim não fosse, ela não seria desenvolvida, né? E aí ela se perde em relação a tudo até então que era trabalhado na época, antes desse período, né? Então tem um pouco aí essas coisas. Então é importante entender esse lado histórico, né? O antes e o depois. E a atualidade também. Entendeu? Será? E que formato, entendeu? E que modelo de capoeira nós estamos trabalhando hoje? Né? Será o quanto a gente faz uma reflexão sobre isso ou o quanto a gente pensa sobre isso? Vamos criar um estatuto da capoeira, né, ô Carlos? Vai ser o único jeito, porque tá complicado, né? A galera. Porque o pessoal não gosta muito de pensar, né? Sobre a questão da capoeira. Porque e pensar, cara, é muito complicado, é muito difícil, né? É muito difícil. E quando você começa a questionar uma série de coisas, né? Antes ainda era um pouco mais complicado, porque você não tinha muita resposta. Ainda que não fosse uma resposta satisfatória, mas você não tinha nenhuma, né? Então era pior ainda. E hoje, com a internet, a gente tem facilidade de estar pesquisando muitas coisas, mas tem um outro lado.
Você não sabe até onde essas coisas realmente elas têm uma certa veracidade, até onde isso realmente faz algum sentido, exatamente, né? Porque muitas coisas que estão ali, muitas das coisas ali são narrativas que alguém colocou ali, alguém pegou de alguém, né? E publicou. E aí você não sabe exatamente se é isso. Porque quando você pega, por exemplo, a década de 90, com a explosão aí da capoeira aí na mídia, principalmente, né? Até antes da virada do século, aparece mestre de tudo quanto é lugar. Muita gente que estava parada aí mais de 20, 30 anos, né? De repente se auto-intitula mestre. E aí, como a galera que chega nesse período aí é uma galera mais nova, que também até então não tinha um conhecimento legal do que estava acontecendo, como que era essa coisa de federação, de confederação, como que isso estava rolando, né? Porque isso era uma coisa muito nova até então, né? A confederação ela surge em 92, depois surge a outra em 90, acho que 93, 94, a confederação lá no Rio de Janeiro, e aí você já tinha algumas federações que aconteciam, já funcionavam, mas elas não tinham até então essa força que tem a confederação a nível nacional. Elas eram a nível mais Estado, né? Que até então quem dominava tudo aí era a confederação, me parece que de pugilismo, ela que abraçava tudo aí, né? Então então assim ela legitimava em algumas partes, mas não dentro da sua totalidade, no caso tanto a de pugilismo quanto a federação estadual. Então só a partir dos anos 90 é que você tem algo que abraça de uma forma mais a nível nacional, que são as confederações. E aí entra um outro problema dentro disso, porque começa a rolar muita política e acaba a coisa, né, não dando muito certo, e os grupos, né, eles começam a crescer de forma exagerada, né, porque grupos muito grandes também eles começam a ter problemas para serem trabalhados, né? Não dá para o cara estar ao mesmo tempo em vários lugares, principalmente grupos que vão além da fronteira do Brasil, principalmente grupos que têm filiais internacionais, né? E isso começa a complicar bastante. E aí a confederação acaba, a confederação, não só a confederação, mas também as federações, até elas também se perdem por aí, e a confederação ela passa a não ter controle, porque a capoeira cresce, desenvolve, ganha praticamente o mundo, né? E aí começam os jogos também de interesses, né? Principalmente a questão de marketing, né? E aí vira um produto cobiçado por muitos, né? E a confederação ela se perde em relação a isso. Os megas grupos eles começam a ganhar terreno, muito mais fácil. Cria-se um modelo de capoeira onde realmente uma grande maioria consegue ali encaixar de forma legal, entendeu? E ver aquilo ali como uma referência, entendeu? Ver aquilo ali como algo, né? Que é legal, principalmente para a galera mais nova, para a galera que vai chegando, né? Então, e isso aí ajuda muito, principalmente para que esses grupos consigam expandir de forma, né, impressionante, né? E hoje, o que acontece? Só que é uma coisa... Boa noite, campeiro, beleza? E hoje é uma coisa que a gente tem que entender o seguinte: esses que foram alunos antes, hoje, lá atrás, né, foram alunos, hoje são mestres, né? E hoje a gente tem diversas polêmicas, a gente tem a questão aí da internet em termos de estar divulgando as coisas de forma rápida. E hoje você vê a divergência que acontece entre mestres, aluno, grão-mestre e aquela coisa toda, né? Porque cada um quer colocar, entendeu, o seu ponto de vista, entendeu? Em alguma situação
É um pouco mais complicado, porque às vezes o aluno ele quer discutir determinadas coisas com o mestre sem ter muita vivência nesse meio. Até então, todos os conhecimentos, tudo que ele tem em termos de bagagem, foi o mestre que passou para ele. Então, ele não teve experiência própria, não viveu muitas coisas praticamente, entendeu? Dentro ali da sua vivência ali, capoeirística. Então, tudo que ele viveu foi ali, junto ali do mestre. Ele não viveu nada por conta própria. Então, tem esse outro problema também. Né? Então, eu começo a discutir pontos de vista meu, mas sem ter tido experiência por conta própria. Né? Então, todas as experiências, tudo que eu tive, foi coisas que eu adquiri ali dentro de um grupo fechado. Então, tudo aquilo que eu consegui, mesmo que eu viajasse para fora, saísse para outros lugares, está dentro de um espaço fechado. Então, a minha linguagem está dentro daquilo ali. E eu não conheci a capoeira fora dali. E muitos passam a conhecer a capoeira, começam a ter uma relação com a capoeira depois de 20, 30 anos. E às vezes o cara, quando ele sai do grupo, é aí que ele começa a ver a capoeira aqui fora. Mas isso aí leva décadas. Então, assim, a vivência que ele teve dentro do grupo dele é uma coisa. Agora, a vivência que ele vai ter aqui fora, aí já começa, praticamente começa do zero. O que ele vai trazer, agregar, entendeu? Ou absorver para ele, vai estar relacionado, né, com a experiência que ele teve ali dentro de um espaço fechado, entendeu? Mas aí ele vai juntar isso e tentar mesclar para que ele consiga, até então, ter uma relação, né, com outros capoeiristas. Fora, né, fora ali do meio onde ele conviveu durante muito tempo. Os jovens têm que conhecer a história dos grandes mestres de capoeira, que eram tratados como marginais e enfrentavam até 4 policiais nas ruas, para que possam valorizar o que eles têm hoje. É porque o que acontece? A gente tem uma capoeira antes, é igual eu falo, a gente tem uma capoeira antes do período da academia, que era uma capoeira que ela, eu não sei se esse seria o termo, mas ela batia de frente com o sistema. Ela questionava o sistema, vamos dizer assim, né? Ela contrariava o sistema. Né? Porque a capoeira, dentro da sua essência, ela é totalmente, igual eu falo, né? Paradoxal. Né? Então, e depois que a capoeira ela vem para recinto fechado, ela se transforma num paradigma, ou seja, ela vira um modelo padrão que todo mundo começa a seguir. Né? Então, assim, e depois você vai criando outros paradigmas, mas na verdade isso acaba ficando preso, entendeu? A um padrão onde você, querendo ou não, você tem sempre lá atrás, entendeu? Algo como base, né? Então, tem tudo que eu vou fazer em termos de capoeira, vou discutir, vou debater, eu tenho a regional como base. Querendo ou não, tem a regional como base. Né? Então, até mesmo se eu for discutir capoeira Angola, eu vou estar discutindo a capoeira regional, porque ela é a base lá. Então, o paradigma que eu tenho de capoeira é regional. Esse é o padrão de capoeira. Entendeu? O cara fala, mas a capoeira evoluiu. A capoeira não evoluiu, a capoeira ela adaptou. É diferente. A capoeira ela é mutante no sentido de ter as suas mudanças de acordo com as políticas do país, com as coisas que acontecem no país, mas ela tem a sua forma, né, a sua dinâmica, né, no sentido de adaptar, né, de adaptar a essas mudanças. É mais nesse sentido. Né? Então não teve esse quando se discute uma evolução, entendeu? Não teve uma evolução, né? Por que ela, na verdade, ela não teve uma evolução? Porque, na verdade, ela não conseguiu manter o mesmo modelo. Então, quando você chega na década de 30, você tem uma coisa totalmente que muda tudo. Né? Mudou tudo. Opa, mudou.
Depois você tem lá uma capoeira lá nos anos 60 também, que ela começa a também mudar. E depois você tem uma capoeira lá nos anos 80, vamos dizer assim também, que começa a mudar de novo, né? Para atender o interesse de uma grande maioria. Que até nos anos 80 a capoeira bombava em vários lugares, né? Tinha muito praticante. E aí, a partir dos anos 90, você tem uma capoeira que ela começa a explodir praticamente, né? Para fora do Brasil também. Então, ela muda também, tem mais um processo de mudança, e aí você tem, né, aí um renascimento aí, entendeu, da capoeira Angola, que também ganha um espaço aí violento, entendeu, que ganha, né, tem a sua projeção aí. E 2000 para lá, entendeu? Aí volta a questão que eu falo, né, da internet, que ajuda a coisa, né, a, a se projetar de uma maneira que vai a nível, né, além das fronteiras, de uma forma bem ampla. Você não só tem a capoeira em filiais, né, fora do país, mas também você tem a capoeira em tempo real, né, visualizando, entendeu? Onde você possa estar acompanhando, entendeu? O desenvolvimento dela no mundo todo, graças à internet, né? Então, são essas mudanças, entendeu, que a capoeira vem fazendo ao longo do tempo, e que muitas das vezes a gente não pensa sobre isso. A gente pensa a capoeira dentro de um modelo do qual a gente começou a praticar. E aí a gente se fecha dentro de um grupo e acha que esse grupo, entendeu, ele é o certo, a capoeira certa é aquela ali, né? E aí, será que a capoeira que está acontecendo lá fora ela é a mesma do meu grupo? Né? Talvez se eu faço parte de um mega grupo, sim, mas enquanto no contexto geral, será que é a mesma coisa? A gente sabe que não é. Não é aquilo que eu estou falando. Às vezes o cara passa 30 anos dentro de um grupo, 20 anos dentro de um grupo, né? E ele não conhece a capoeira aqui fora, ele só conhece a capoeira dentro do grupo dele. Entendeu? Por ser um grupo grande, por ter representatividade em vários outros países, ele acha que aquilo ali, entendeu? É a capoeira, no geral. E aí, no momento em que ele resolve sair do grupo, é que ele vai descobrir que não é nada disso, né? É importante os alunos trazerem para o grupo coisas novas. É muito bom você ver a evolução de um capoeirista, a evolução moral e intelectual principalmente. Mas é verdade. Agora, eu, por exemplo, eu converso com muitos capoeiristas antigos, que já saíram de outros grupos, e eles me falam, pô, cara, agora que eu estou conhecendo a capoeira, porque até então eu só conhecia a capoeira do meu grupo, entendeu? Então, assim, é terrível, né? Tem um lado negativo, tem um lado positivo, né? Tudo tem os dois lados, né? Que a gente tem que avaliar. Mas é ruim, cara, porque se pega o pessoal, eu pelo menos na minha época, eu já comecei uma capoeira de fora para dentro, então eu já tinha uma visão de uma capoeira de uma forma mais diferenciada, né? Portanto, eu custei me adaptar, entendeu? Com o modelo acadêmico, mas ainda assim eu já tinha uma visão fora da academia. E depois que eu comecei a treinar dentro de um grupo, eu ia em vários grupos para tentar ver como que era, como que funcionava isso. Se era tudo a mesma coisa, se era igual, se não era, né? O que tinha de diferente, né? Então sempre me bateu batia essa curiosidade. E mesmo depois que eu formei mestre, eu continuei fazendo essas pesquisas e continuo fazendo até hoje, indo em vários lugares para tentar conhecer outros trabalhos de outras pessoas, entendeu? Porque é o que eu falo, a capoeira é subjetiva, ela não é uma coisa concreta. Porque se ela fosse uma coisa concreta, eu acho que seria uma coisa, uma forma de pensar ela no sentido que as pessoas pensam hoje, a nível de grupos, né? Mas o fato dela ser subjetiva, é igual o Carlos está falando aqui, né? Que é importante os alunos trazerem para o grupo coisas novas. Então, você está falando da subjetividade, né?
E muito bom você ver a evolução do capoeirista, a evolução moral e intelectual, principalmente. Por quê? Porque quando eu trago essa forma de pensar a capoeira, né, essa forma minha em particular de pensar a capoeira, eu posso trazer uma série de outros elementos, né, dentro de uma profissão que eu exerço, dentro de algo que eu possa agregar ali, entendeu? Que vai fazer muita diferença. E, na verdade, é isso, porque quando você começa a fazer um trabalho com capoeira, na verdade, você está transmitindo aquilo que você tem de conhecimento, de experiência sua. Não só da capoeira que você pratica, mas também da experiência sua baseada dentro de algo que você exerce profissionalmente. Aquilo que eu já falei aqui. Né? O cara que é da educação física, ele vai contribuir com muita coisa da educação física dentro de uma aula de capoeira dele, porque é algo que está dentro ali do repertório dele, que ele pode agregar, né, nas aulas dele. O cara que, sei lá, o cara que é um engenheiro, ele pode agregar muitas coisas ali da parte de engenharia ali dentro de um contexto de aula, agregar muita coisa, né? E assim vai. É assim que funciona a coisa. Então, porque a capoeira ela é subjetiva, então ela está muito ligada a quem está dando aula. Então ela não é uma coisa concreta no sentido de falar, isso aqui é assim e não pode mudar. Então eu vou fazer uma aula baseado, né, nas minhas experiências, não só de capoeira, mas também no meu modo de vida, né? Por que você acha que hoje, igual, por exemplo, se discutiu muito tempo a questão da capoeira gospel? Como é que isso entra na capoeira? Que a pessoa tinha uma relação, entendeu, com uma religião. Então, de alguma maneira, ele achou que era interessante estar levando, né, esse tipo de conhecimento para seus discipulados. E aí a coisa acabou pegando, teve várias polêmicas, várias discussões. Mas por que o cara entra, geralmente, né, a pessoa entra com esse tipo de ouso dizer, de comportamento, levando isso para dentro dos espaços de capoeira? Porque está faltando aqui o mestre de capoeira debater e discutir mais. Porque geralmente o cara chega lá, o que ele faz? Ele só quer dar aula, botar um moleque para treinar, entendeu? Uma pessoa para treinar, mais nada, ele não quer discutir, não quer. E aí, quando a gente fala a questão de debater e discutir a história, igual o Carlos está falando ali, a questão do pessoal falar de mestres mais antigos, pessoas que contribuíram com a capoeira de uma forma ampla, né, sem particularidades, igual tem hoje, que às vezes tem muitos mestres hoje, não estou desmerecendo, mas que os caras olham só para o próprio umbigo, cara. O cara não quer dividir nada com ninguém. É só ele, o grupo dele, e morreu a nota. O resto é o resto, entendeu? O resto ele desconhece. Então tem um pouco isso. Então acho que a gente tem que pensar um pouco isso. E muitas das vezes a gente ignora isso, porque a gente está preocupado com o nosso trabalho, entendeu? Do outro não me interessa. Mas o outro, e o outro, e o outro, está tudo no mesmo contexto. Então é isso que faz a coisa acontecer. Porque eu dependo do outro para que o meu trabalho desenvolva. Sem o outro não tem como. Como é que eu vou medir? Né? Para me medir o que é legal, o que não é legal, o que pode agregar, o que não pode agregar, é justamente, né, essa diversidade. É isso que vai fazer a diferença. Né? É preciso perguntar quais são os valores defendidos pela capoeira, que valor eu quero transmitir. Sim, mas aí entra o outro lado também, Carlos, não só a questão dos valores, né, da capoeira, porque esses valores, o que acontece? Aí eu posso ver eles de duas maneiras. Eu posso ver esses valores baseados dentro de uma, vamos dizer, como aconteceu o caso da regional. Vamos pegar a regional como exemplo. Eu posso ter esses valores baseados dentro de uma
sociedade, né? Os padrões sociais, vamos dizer assim, os valores dentro do padrão social, o qual tem que ser seguido, né? Ou eu posso ter esses valores baseados, entendeu? Dentro dos meus conhecimentos. Tem um pouco isso também. Porque os valores aí eles vai depender muito tanto da questão pessoal minha, né? Quanto da questão coletiva, né? Aí eu vou dizer social, né? Porque quais são os valores sociais? O que pesa mais dentro da sociedade? Entendeu? Dentro do trabalho que eu tenho que desenvolver. Então, eu tenho que encaixar muitas coisas ali, na capoeira de uma forma geral, principalmente os modelos, né? Muitas das vezes, os modelos de regras que existem dentro da capoeira. Porque é uma outra coisa também que entra como algo social, porque existem algumas coisas que a capoeira ela trabalha de uma forma geral. Por exemplo, a forma como o cara procede no pé do berimbau, a forma, os tipos de toque, a chamada, a volta ao mundo, né? Vamos supor, a ladainha, o corrido, isso tudo está ligado em algo coletivo. Isso faz parte de uma coletividade, né? Não tem como eu fugir a isso. Isso eu diria que são os valores sociais da capoeira dentro da sua relação, né? Agora, existe os valores individual, meu, entendeu? Que é a forma como eu vejo isso, individualmente. Por isso que às vezes dá muito problema, entendeu? Na roda, às vezes do cara conflitar com o outro. Porque às vezes nós estamos discutindo valores que para mim tem um sentido e para o outro vai ter um outro sentido, né? Então, a forma como eu vejo, aí começa o outro problema, porque a forma como eu trabalho em determinadas coisas num grupo é diferente quando eu trabalho no outro. É uma briga, assim, por exemplo, que a gente tem, que a gente custou desenvolver, por exemplo, na roda aqui da cidade, né, nossa, que a gente faz aqui, justamente isso, porque muitas pessoas queriam defender coisas de seu grupo, em particular. E queria que isso funcionasse. E muitos queriam a mesma coisa. Cada um queria que a coisa acontecesse de acordo com seus grupos. E o que acontece? Nós tivemos que estabelecer algo, né, que tivesse um em comum acordo, né? E hoje, né, a gente conseguiu trabalhar isso, né, de uma forma ali, né, mais equilibrada, né? Apesar de muitos não concordarem, torcer o nariz, aquela coisa toda, mas a gente tinha que chegar num consenso, né? Então, os valores eles são mais nesse sentido. Então, o que eu valido mais? O que é mais importante para mim, né? Principalmente aí, né, dentro da capoeira, cantar, tocar, a parte ritualística, né, a parte do jogo, né, que aí acaba se tornando uma coisa mais individual. Você pega, por exemplo, muitos caras na Roda da República ali, tem cara que valoriza mais a parte de ritmo, tem cara que você não vê jogando ali, você só vê eles ali no ritmo. Então, o valor maior que eles têm ali é a parte ritualística ali, do ritmo, entendeu? E aquilo ali é super importante, porque sem aquilo ali a roda ela perde todo sentido. Sem ter pessoas que realmente não valorizam aquilo ali, perde todo sentido. Porque tem muitas pessoas que às vezes tocam e cantam, mas eles não têm esse compromisso, né, com parte de ritmo. Aqui, por exemplo, também a gente tem um rapaz aqui que leva os instrumentos, ele tem esse compromisso, ele valoriza isso demais, para ele é o máximo, né? Enquanto que tem outros que valorizam muito a questão de cantar, de organizar ali a parte, né, ritualística ali, e outros que valorizam mais a questão do jogo. Então, assim, cada um, né, vai validar a coisa de acordo com, né, com o seu interesse em particular. E já entra a questão particular. E aí você tem uma coisa no geral, né, que eu falo o valor social dentro da capoeira, que é aquilo que atende o interesse da maioria, que é a roda de uma forma geral, né? E muitas das vezes a gente não se atenta muito para isso.
E aí a questão do mestre é justamente isso, ele tem essa visão mais ampla, não a visão particular. Né? O aluno ele pode até ter, porque isso faz parte. Eu teve uma época que eu só gostava de jogar, entendeu? Não queria cantar, não queria tocar, não queria nada. Depois chegou uma época que eu queria só tocar e cantar. Comecei a me interessar mais por isso. Né? E depois chega uma época em que você já não dá muita atenção para isso. Eu hoje, por exemplo, já gosto mais de fazer pesquisa, de ler mais, entendeu? Buscar outras coisas. Então, acho que aí entra esse processo que eu falo, questão da dinâmica da capoeira. Né? Que aí quem tem que estar fazendo isso, esse processo de transformação, de mudança dentro da capoeira, somos nós, mestres. Isso é responsabilidade nossa. Né? Isso não é responsabilidade de pessoas que não têm nada a ver com a capoeira. É nós que somos responsáveis pelas mudanças que acontecem dentro da capoeira. Né? Meu mestre Ribeiro sabia que eu era um pesquisador da capoeira, do tipo que põe a mão na massa. Quando eu voltava da viagem, ele dizia, vamos jogar, quero ver o que você aprendeu por aí. Não é? Mas é isso que é legal. Né? É isso que é importante. É você estar trazendo, né, coisas novas, renovando. Porque esse é o papel do capoeirista, de ter essa responsabilidade. É isso que é super importante. Porque senão não adianta nada eu ficar criticando, no sentido assim de isso aqui não está legal, isso aqui não funciona. Né? Igual a gente tinha muito esse problema aqui na roda, aqui, o pessoal falava assim, porra, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser assado, mas eu acho assim que o legal é você não só estar dando a sua opinião, mas você está contribuindo, no sentido de participar. Né? E dentro dessa participação, você provocar essa mudança. Eu acho que é mais nesse sentido. Né? É aquele ditado que diz, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se eu não sou exemplo, não adianta eu ficar só falando. Entendeu? E capoeira tem muito essa questão de exemplo. Capoeira tem muito essa... Na verdade, a capoeira é muito essa coisa de... a gente chama de competência. Entendeu? Tem que ter competência. Não adianta eu ter só conhecimento teórico, né? Informação, mas não ter competência. Tem que ter competência de ação, tem que ser capaz, entendeu, de implementar aquilo que eu penso. Né? Não só ficar pensando as coisas, porque senão não adianta nada. A capoeira não funciona assim. Até porque a capoeira é uma cultura popular. A cultura popular é uma coisa que você faz dentro de convivência com outras pessoas. Não tem outro jeito. Né? Não tem como você elaborar a cultura popular escrevendo. Né? Vai ser assim, vai funcionar assim, funciona só que não é assim que funciona. Porque cada lugar que você vai, a capoeira ela acontece de maneiras diferentes. Né? O César está falando, né? São muitas ramificações. São várias ramificações, porque é uma cultura popular. Né? E aí aquilo que eu falo, a capoeira ela é subjetiva. Né? Cada mestre, cada praticante, cada aluno, cada pessoa que está à frente do trabalho, ele tem sua maneira própria de transmitir a capoeira, né? E de pensar a capoeira. E muitas das vezes a gente não dá muita atenção para isso. A gente tem que entender. Aí os caras falam assim, eu vejo muitos mestres falando assim, nossa, lidar com pessoas é muito difícil. A questão não é isso, porque, cara, a capoeira, elas são pessoas. São pessoas que fazem a capoeira acontecer. Não tem outro jeito. Né? Então, nós que temos que aprender, né, a pensar a capoeira de uma maneira que ela chegue, que ela desenvolva, né, através de outros praticantes, né, de forma mais ampla. Porque a gente tem que pensar a capoeira a longo prazo. O problema é que as pessoas pensam a capoeira a curto prazo. O cara entra hoje na capoeira e já está pensando amanhã que dia que ele vai ser mestre. Pô, quando é que eu vou ser mestre? Quando é que eu vou começar a dar aula?
Quando é que eu vou ter meu próprio trabalho de capoeira? Né? Então, ele já começa a pensar a capoeira mercadologicamente ou profissionalmente. Né? Então, ele não pensa a capoeira como cultura, ele pensa a capoeira como um produto a ser comercializado. E aí, como é que faz? Eu defendo a troca de contramestre entre os grupos locais e títulos de estágio por pelo menos um ano, antes de contramestre não tornarem mestre. Eu também acharia, mas isso teve um período que isso até chegou quase que funcionar, entendeu, Carlos? Quando eu estava até falando no início aqui da fala, quando isso surgiu, não só as federações, né, no período dos anos 80, e depois, a partir do meado dos anos 90, começou a surgir a confederação. As federações, elas faziam os exames de graduação, onde o cara passava por uma banca de exame. Eu achava isso legal. Né? Agora, essa coisa que igual você fala, essa questão dos estágios, dos cara fazer essa experiência em outros grupos, também é legal. Mas o grande problema, não sei se você lembra, nos anos 90, que tinha muito aquela coisa do pessoal ficar cooptando o aluno para filiar com ele. Às vezes o cara estava treinando contigo durante muito tempo, daí a pouco ele estava treinando na outra academia. Porque começou aquela coisa do cara sediar o outro. Às vezes o cara está treinando, vamos supor, igual que você está colocando aí a questão do contramestre, para o cara passar um tempo, depois ele via formar mestre, passar por um processo, né, sei lá, tipo, vamos supor, uma reciclagem. Não seria isso, mas vamos supor que fosse uma reciclagem, né, para fazer uma avaliação geral. E aí o que acontece? O cara ficava ali 3 anos por vamos pôr 3 anos professor. Aí o cara fala, pô, você está esse tempo todo aí como professor? Pô, vem treinar comigo, cara. Daqui 1 ano eu te dou contramestre. Ou daqui a 1 ano você forma mestre. Tem muito isso. Entendeu? Então, é um lado. Aí você tem o lado positivo da coisa e tem um lado negativo da coisa. Então, aí volta a mesma coisa. São 2 pesos, 2 medidas. Entendeu? Então, acho que quando era, no caso das federações, que elas prestavam os exames, igual acontece no karatê, igual acontece no judô, igual acontece em outras artes marciais, não sei também como é que está hoje, pelo menos aqui eu faço parte de confederação, outras coisas, os exames são feitos pela confederação, eu acho que é muito mais válido nesse sentido, dá um certo peso. Agora, aquilo que eu falo, como a capoeira ela é algo subjetivo, é uma coisa muito popular, uma cultura popular, talvez o que vale no lugar não tem validade no outro. Por isso que a graduação ela é uma coisa muito flexível. Por que estou falando flexível? Porque, olha só, às vezes o cara sai de um grupo com uma determinada graduação, quando ele vai para um outro grupo, aquela graduação ali ela não faz sentido, o cara perde a graduação. Entendeu? Alguns grupos, entendeu? Mantém a graduação do cara. Conheço alguns grupos que fazem isso, mas outros grupos já não fazem isso. Entendeu? Dão o famoso estagiário, ou tira a graduação do cara. Né? E aí é complicado, porque o problema ali não está no grau de conhecimento que o cara tem sobre capoeira. Às vezes o cara está 20 anos ali praticando a capoeira, e aí ele vai para outro grupo, ele perde esses 20 anos dele de prática. Então tudo aquilo ali ele perdeu por causa de uma graduação. Né? E aí ele tem que ficar mais 20 anos no outro grupo, entendeu? Muitas das vezes para receber a mesma graduação a qual ele chegou no grupo. Tem isso também. Mas aí eu me pergunto, o problema está no conhecimento técnico dele ou o problema está na forma como ele enxerga a capoeira? Que tem um pouco isso também. Eu volto a dizer, capoeira ela é praticada por pessoas. Então, aí entra a questão dos valores, igual você está colocando aí. Então, quem vai validar isso são pessoas. Agora, se eu vou para um outro grupo e me submeto a isso, significa que a capoeira que eu pratiquei 20, 30 anos não tem valor nenhum.
Por que o do outro tem mais valor do que aquilo que eu pratiquei durante um determinado tempo? Por que o outro é que vai me avaliar, entendeu? No sentido de que, não, tudo que você está fazendo está errado, o meu é que está certo. Entendeu? Eu acho isso, em parte, eu acho isso um desrespeito. Entendeu? Eu acho isso um desrespeito. Agora, quando coloca essa aí, igual você está falando a questão do cara ir num lugar e no outro, praticamente eu fiz isso. Sempre fiz isso na minha vida toda. Eu em vários grupos, treinava em vários grupos. Participava de treinamento em vários grupos. Entendeu? Agora, eu acho que isso tem que partir do aluno. Porque você criar um meio, né, igual você está colocando aí, né, para que o aluno passe um período de tempo em vários lugares, eu acho isso muito difícil. Sabe por quê, cara? O capoeirista é muito vaidoso, cara. Muito vaidoso. Eu lembro uma vez que eu falei para um aluno, o cara era contramestre. Eu virei para ele e falei assim, por que você não faz já que você quer fazer a sua formatura, por que você não passa por uma banca de exame onde outros mestres vão estar te avaliando? Aí, bicho, o cara endoidou. Falou, não vou não, entendeu? Aí entra aquela coisa, né, do cara começar a ligar essa questão da cronologia, né? Não, porque tem tantos anos que eu pratico, porque tem, quer dizer, o cara acha que ele vai tomar a graduação dele. Não é, cara. Entendeu? E aí o cara tem medo de ser questionado, né? Então, eu acho que aí é complicado. E muitas das vezes eu também já vi situações em que o cara passa vergonha em lugares que ele vai como mestre. Porque chega um lugar que às vezes o cara põe um berimbau na mão do camarada que é mestre e o cara não sabe tocar. Já vi situação de mestres, entendeu? E que outros mestres mais antigos tiveram que tirar ele da roda, entendeu? Porque ele não sabia tocar berimbau. Tiraram ele do ritmo. Falaram, dá licença. Porque você aprender a tocar berimbau, você volta. Ainda questiona o cara, você é mestre? Quem que é seu mestre? Quem te deu mestre? Você entendeu? Então ainda tem esse outro lado. Né? Então, realmente o que você está falando aí faz sentido. Né? Agora, isso é muito pessoal. Aí isso vai caber o próprio capoeirista se interessar em estar fazendo isso. Porque senão, né? E o capoeirista é muito vaidoso. Tem uma grande maioria de capoeiristas que é muito vaidoso. Não é só na capoeira, nas artes marciais também, que a gente tem muitos mestres vaidosos também. Né? Então é complicado. Mas faz parte do processo, né? Entendeu? Porque, do contrário, isso não faria muito sentido. Então, tem muitas coisas que a gente tem que começar a pensar e questionar a capoeira, né, no sentido da capoeira de uma forma mais ampla. Como a capoeira está no mundo hoje. Eu vejo, às vezes eu fico pesquisando algumas coisas aqui na internet, e eu já vi vários capoeiristas, né, de outros países, né, fazendo vários tutoriais e às vezes até melhor do que os próprios brasileiros, discutindo a capoeira de uma forma técnica, entendeu? Até melhor do que muitos brasileiros, né? E aí como é que fica? Como é que faz? Fala, Nogueira. Boa noite, Nogueira. E o cara lá desafiando lá, Nogueira. O camarada está desafiando o outro lá, né? É isso. Então, assim, tem um pouco, ou melhor, tem bastante isso. Né? Então, não dá, volto a dizer, não dá para ficar pensando na capoeira hoje a nível de Brasil só. A gente tem que pensar na capoeira hoje a nível de mundo, mundial. Né? Na minha cabeça, eu sempre penso a capoeira de forma de nível mundial. Entendeu? Eu não penso a capoeira, sabe? Porque as pessoas estão muito pensando aí na capoeira muito a nível de Bahia, de Rio, São Paulo, entendeu? Está muito preso a isso. As pessoas ainda não despertaram, entendeu? Para que a capoeira está no mundo inteiro e que existe mestre, né? Formado em vários lugares do mundo.
pessoas esquecem isso. Quantas pessoas estão brigando aqui para ser mestre aqui no Brasil, esquece que tem mestre em vários lugares aí para fora do, né, do Brasil, e que fazem trabalhos, entendeu? Excelentes com capoeira, né? São ótimos pesquisadores, né? Discute a capoeira, né? Em vários aspectos, né? Então tem bastante isso. E não, uns dias desses eu estava conversando também com, não sei com quem eu estava conversando com o mestre, a gente estava falando justamente sobre isso, porque, cara, discutir a capoeira não é o discutir a capoeira tecnicamente. As pessoas estão muito presas a essa coisa de ficar discutindo a capoeira tecnicamente. Estão esquecendo de discutir a capoeira historicamente. Né? Igual o Carlos falou ali, não só a questão dos velhos mestres, mas também a história do Brasil de uma forma geral. Porque senão não adianta nada. Né? Porque senão os gringos aí começam a chegar no Brasil aí como mestre e vai dar um banho em todo mundo em termos de história. Que nós estamos discutindo a capoeira tecnicamente. Nós não estamos vendo a capoeira, né, baseado dentro da nossa história do país. O que a gente conhece de história do Brasil? A gente fala de capoeira, mas o que a gente conhece de história do Brasil? Praticamente, né, zero, né? Até no Japão tem mestre de capoeira japonês formado por outro mestre japonês. Olha só, a guerreira de construção está falando aqui, né? Até no Japão. Então, assim, não só lá, como em outros países, entendeu? Asiático. E olha só que confusão que é, né? Como é que é isso? Agora, qual a visão que um japonês tem quando se discute a questão de África, quando se discute a questão de religiões de matriz africana? O que os caras entendem disso? Não entende nada, né? Eu sei que lá tem mestres, entendeu? No Japão, lá, de capoeira Angola, né? E de capoeira regional. E aí? Entendeu? Qual a visão que eles têm de capoeira? Baseado dentro da cultura deles. Qual a relação ou a correlação que eles fazem, entendeu? Entre a cultura, entendeu? Deles, entendeu? Com a nossa. Tem essas coisas, né? Então é isso aí que é o perigo, né? Esse problema de autograduação não é só da capoeira. Eu conheci picaretas que diziam que eram portadores de 15 graus de karatê. Ah, tem, né? Mas é aquilo que eu estava te falando, Carlos, a questão da vaidade, entendeu? E o cara, muitas das vezes, ele usa disso, né, para tentar se prevalecer. Assim, né, como acontece com a capoeira quando começou aí essa onda de grão-mestre dentro da capoeira. Né? E grão-mestre, cara, não tem nada a ver o cara ser super-mestre. Não é porque o cara é grão-mestre, ele é super-mestre. E grão-mestre é um título. Né? Não tem nada a ver porque o cara joga pra caramba, o cara dá porrada pra caramba, não tem nada a ver com isso. É um título. Entendeu? Só que é uma coisa muito mais ampla. Entendeu? Você pega um abadá, por exemplo, no abadá capoeira só tem um grão-mestre, que é o camisa. Entendeu? Não tem mais ninguém. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Né? Em muitas artes marciais, grão-mestre, entendeu? É um título. Tá ligado, entendeu? A como se fosse uma banca, entendeu? De exame, entendeu? Onde você recebe o título e várias pessoas mais antigas ali assinam aquilo ali, entendeu? Ortogando aquilo ali, entendeu? Dando credibilidade, entendeu? Para você receber esse título. Não é assim, eu me autograduo, entendeu? E eu sou grão-mestre. Não é isso. Entendeu? Porque isso aí é roubada, cara. Porque o cara que pega uma graduação dessa, ele está enrolado, porque o cara é grão-mestre. É como se você fosse, entendeu? Comandasse, entendeu? Várias coisas. E a responsabilidade era muito grande. Então não é só ostentar a graduação e aí todo mundo tem que me reverenciar. Não é assim que funciona. Isso não é bem assim. Cavaleiro da Justiça, boa noite.
A ginga da capoeira, como é que é? A ginga da capoeira para usar em combate, eu apenas para jogar na roda. Cara, a ginga da capoeira, eu ainda estava discutindo isso hoje em dia, hoje num grupo de WhatsApp. A ginga ela passou a entrar na capoeira a partir do momento que começou a usar o berimbau, né? Os instrumentos de uma forma geral, porque ali é para dar ritmo, né? Então a ginga ela é baseada nesse contrapasso aí, entendeu? Entre a movimentação e os golpes, vamos colocar assim, né? Agora, já reparou, ver quando o pessoal sai nos tapas lá, começa a dar tapa na orelha do outro dentro da roda? Ninguém ginga, entendeu? Não tem ginga, né? Então a ginga ela é mais aquele no sentido de uma coreografia, de dar uma coisa mais elegante, entendeu? De você criar ali né, uma coisa mais estética. Ela é mais para isso, entendeu? É para isso que a ginga, né, ela entra, né, trazendo aí essa dinâmica, essa beleza para a capoeira, né? É mais nesse sentido. Né? Porque, na verdade, a ginga é uma coisa mais particular, é uma coisa mais pessoal, onde cada um tem seu jeito de gingar. Agora, os grupos, eles engessaram a ginga e as pessoas fazem a ginga padrão. E, às vezes, você conhece o cara, muitas das vezes, pertencente a um grupo pela ginga. Tem cara que eu vejo ele gingar e falo, pô, esse cara é do grupo tal, pô, esse cara é aluno do mestre tal. Porque é uma ginga robotizada, né? Onde todo mundo patenteou, né? Virou uma ginga patenteada. Porque do jeito que você vê o cara gingando, você já sabe que ele pertence a um determinado grupo. Do jeito que você vê o cara batendo um movimento, você já sabe que ele pertence a um determinado grupo. Né? Então você tem ali o que a gente chama de lógica de modelo, né? Onde as pessoas trabalham dentro de um engessamento ali, o cara está engessado. Então tem um pouco isso. Então aquela coisa do capoeirista, né, de ser ele mesmo, da individualidade, dele se expressar de forma, né, autêntica, isso se perdeu. Devido ao quê? À massificação, porque você tem um número muito grande de praticantes, você tem grupos com pessoas, com grupo, com muita gente, e aí você tem que criar uma forma, entendeu? De que isso tenha uma identidade. Senão o grupo também ele perde a sua identidade. Né? Aquilo que eu falo, é um produto, entendeu? O qual ele vai ter que levar a minha marca. Além dele levar a questão do uniforme, entendeu? Ele também tem que ter aquela coisa ali, né? Que a gente ali pode chamar ali de modelo, né? Uma forma de modelar. Você tem que modelar o aluno. Para que você olhe e fale, caramba, o cara ali é aluno do fulano, cara é aluno do Zé, do Antônio, do Pedro, do João. É lamentável, entendeu? Mas é isso. Né? Essas coisas realmente faz parte, porque, querendo ou não, a capoeira hoje é um produto. Né? E um produto que ele vem, né, vamos dizer assim, ele vem rotulado, ele vem carimbado, né? Ele vem autentificado. Né? Então, por mais que o cara saia de um grupo e vai para outro lugar, ele vai levar, né, esse modelo aí, não tem jeito. É aquele negócio, né? O que eu uso na luta, eu não uso no jogo nem no campeonato. Assim, é o que nós falamos semana passada na outra live, né? Porque a forma de eu jogar, o treinamento que eu faço dentro da academia é um treinamento engessado. É o que a gente chama de treinamento basal. Então ele vai servir, entendeu? Para N coisas. Eu não tenho outra coisa para fazer, eu não tenho outro meio, então aquilo ali vai virar um todo para tudo. Então, diferente da capoeira que você tinha lá antes do período da academia. Ela era um todo para tudo, mas você sobrevivia, entendeu? Você lidava de outras formas, você tinha outros meios, outros recursos. Então a capoeira, até então, ela era um meio de sobrevivência para mim atingir um determinado objetivo, para mim sobressair
em determinadas situações. Entendeu? Então, a capoeira era um meio para isso. Hoje, não. Hoje, a capoeira é um todo para tudo, no sentido assim, eu não tenho muito recurso. Então, se eu vou disputar um campeonato, eu vou... É dentro daquilo que eu treino. Se eu vou sair na porrada ainda na roda, é dentro daquilo que eu treino. Se eu vou jogar uma capoeira do jeito que tem que ser jogada, é dentro daquilo que eu treino. Então, eu não tenho uma outra maneira de treinar diferente. Entendeu? Porque eu tenho um treinamento engessado, eu trabalho dentro de uma lógica de modelo. Então, como é que eu vou fazer? Né? Então, esse é o meu problema. Então, essas coisas tem que repensar isso. Como é que eu mudo essa sistematização? Entendeu? De trabalhar a capoeira de outra forma. Entendeu? Como é que eu trabalho, crio um outro formato de treinamento para campeonato? Como que eu faço um outro formato de treinamento para jogo? Como que eu faço um outro formato de treinamento para trocar porrada? Vamos colocar assim. Como que eu faço isso? Tem que pensar isso. Entendeu? Porque senão eu fico me nivelando com o outro. Eu quero ser igual ao outro. Eu quero jogar igual o Zé, igual o Pedro, igual o Antônio, porque eu acho bonito. Mas e eu? Né? Então, assim, eu nunca vou ser o Zé, eu nunca vou ser o João, eu nunca vou ser o Pedro, nem o Antônio. Né? Ainda que eu pense dessa forma, eu vou continuar sendo eu mesmo. Porque na hora que eu for para a roda, quem vai entrar na porrada lá vai ser eu. Então, não é me comparando com o outro que eu vou melhorar minha capoeira. Porque às vezes o outro faz coisas que eu fisicamente, ou às vezes psicologicamente, eu não consigo acompanhar isso. Porque aquilo ali às vezes é muito bom para ele. Você pega aquele menino, por exemplo, o Tito. O Tito, ele tem um biotipo que favorece, entendeu? Dentro do que ele trabalha, para ele é interessante. Né? Então, assim, você pega Estou pegando um exemplo mais padrão, entendeu? Porque é o mais popular que a gente vê na internet aí. Você pega o Arthur Fil, ele tem um jeito de jogar capoeira. Né? O Tito nunca vai jogar capoeira igual a do Arthur Fil. Né? Da mesma forma que você pega ali, por exemplo, o Cobra Mansa, entendeu? Né? Nunca vai jogar uma capoeira igual a do Tito. Não que eles não possam jogar capoeira junto, entendeu? Havia uma troca de jogo entre eles, mas eu quero dizer o seguinte: o formato, entendeu? O modo como eles se expressam é totalmente diferente, entendeu? Então, é essas coisas que a gente tem que entender. Então, não dá para me comparar. Eu vejo muita gente falando assim, né, em comentário: quero jogar igual o Tito, quero jogar igual o fulano, quero jogar igual... Não vai acontecer. Isso só vai acontecer aqui. Na prática, não vai acontecer. E por mais que você tente fazer isso, igual a gente via muito nos anos 90, nos anos 80, pessoas imitando outros capoeiristas, né? É uma caricatura, cara. Entendeu? Fica uma coisa caricata. Faz muito sentido. Tinha pessoas que jogavam igual o Nagô. Você ia em lugar e falava, pô, os caras faziam as mesmas coisas que o Nagô fazia. Outros, você vai para Capoeira Angola, os caras movimento, fazem uma coisa que o João Grande faz, entendeu? Eu via muitos caras imitando o Tucano Preto, né? O Tucano Preto estava, né, bombando aí na capoeira, entendeu? Nos anos 90, entendeu? Quando ele foi lá, campeão mundial da Badá, bicampeão, essas coisas assim. Outros imitando Peixe Cru, aquela coisa toda, porque eram os caras que estavam na época bombando aí, entendeu? Na mídia, entendeu? E aí todo mundo começava a querer imitar, né? E aí você acaba perdendo o quê? Você perde sua identidade, porque você acaba não desenvolvendo a sua identidade. Tem uma identidade própria. Esse que é o problema, né? E o que acontece nos megas grupos geralmente é isso, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então você acaba não tendo uma coisa própria sua, entendeu? Aí o cara fala, tá errado? Não sei, é uma escolha sua. É você que escolheu isso, né? Até que no momento que o cara, né, resolve desagarrar do rebanho, né? E aí ele, opa, eu vou seguir minha vida, né?
Mas aí, muitas das vezes, pode ser tarde demais. Para ele reformular, refazer tudo isso, vai ser complicado. Porque entendeu? Ele foi treinado, entendeu? E preparado ali, entendeu? Para pensar, né? Jogar, tocar, cantar, entendeu? Daquela maneira. E aí, lá na frente, ele vai repassar a mesma coisa. Esse é o problema. O legal seria se ele conseguisse mudar. Ele poderia até estar fazendo a mesma coisa, mas conseguisse lá na frente criar um trabalho diferenciado. Igual alguns grupos que eu consegui perceber, entendeu? Que fizeram isso. Teve alguns grupos que fizeram isso. Né? Você tem o pessoal. Agora, o único problema que acontece dentro disso é que os caras jogam igual o mestre. Esse é um outro problema também. Você tem grupos que você vai, você chega lá, o cara joga igual o mestre. Você vê o mestre jogando, né? E os alunos a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, essa caricaturagem, entendeu? É que está difícil de tirar da capoeira. É isso que está difícil de tirar. Entendeu? O que diferenciava que antes você conseguia trabalhar vários alunos, onde cada um jogava do seu jeito. E até hoje, alguns grupos que eu vou, eu percebo isso. Eu vou em alguns grupos, igual eu participo, eu vejo que cada aluno joga de um jeito. Não é a mesma coisa. Entendeu? Às vezes eles têm um ritmo de jogo. O ritmo que eu quero dizer é o seguinte: eles desenvolvem um jogo com muita velocidade. Entendeu? E aí tem um pouco isso. Enquanto que tem outros lugares que, por exemplo, que eu vou, que o pessoal já é mais devagar, outros já não ginga tanto para bater golpe, entendeu? E aí, às vezes, o pessoal fica meio na bronca, né? Porque, pô, o cara não tá gingando, não sei o quê. Mas aí fica difícil, né, cara? E aí você que tem que se virar, entendeu? E fazer a coisa acontecer. Esquece o cara. Se ele ginga, se ele não ginga, o problema é dele. Né? Nas rodas de hoje vale tudo, menos puxar o cabelo. Ah, mas acontece, mano. O mais o pessoal faz é puxar cabelo. É o que mais tem. Tem tudo. E talvez hoje menos que antes, mas já vi muito, cara, chutar, dar birimbalzada, né? Até outras situações a gente já vê na roda, né? Já vi, né, situação do cara levar tiro, né? Do cara chegar lá e alvejar o cara lá no pé do birimbau, entendeu? Então tem muita doideira, cara. É aquilo que eu falo, a capoeira ela é um território sem lei, cara. Entendeu? É por isso que tem aquela música, né? Quem anda em terras alheias pisa no chão devagar. A capoeira é muito isso, é um território sem lei, cara. Então, nós, como os mestres, somos responsáveis pela capoeira, nós não somos donos da capoeira. Então, a gente tem a função, né, de estar procurando, né, trabalhar a capoeira de uma forma onde as pessoas passam a respeitar mais. Né? O papel nosso é fazer com que a capoeira seja mais respeitada pelos próprios capoeiristas. Entendeu? E não achar que nós somos donos da capoeira. Nós somos donos de capoeira. A gente vai morrer, a capoeira vai ficar aí. Eu, quando eu nasci, já tinha capoeira. Eu vou morrer, a capoeira vai continuar. Eu não sou dono de nada. Entendeu? Eu tenho uma responsabilidade. Entendeu? Com a capoeira, é diferente. Entendeu? Acho que todos nós que estamos à frente de um trabalho de capoeira, nós temos a responsabilidade de estar buscando trabalhar uma coisa que possa melhorar cada vez mais. Né? E não querer deturpar, entendeu? Querer dividir, querer transformar a coisa, entendeu? Em algo privado. Isso aqui é meu, entendeu? E morreu a nota, entendeu?
Cara, eu sempre discuto esse negócio, cara. Hoje eu tive uma discussão com o pessoal sobre isso. Eu escuto isso, cara, tem décadas que eu escuto essa questão da capoeira carioca. É bom entender, quando eu falo de discutir a capoeira historicamente, estou querendo dizer o seguinte: Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, talvez até Minas, cara, era tudo aldeia indígena, velho. Brasil, cara, é país indígena. Então o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a capital sai da Bahia, século XVIII, e chega no Rio, cara, você não tinha ali né, um centro urbano ali, entendeu? Igual acontecia em Salvador. Então você começa a reconstruir ali todo né, um processo ali de como a coisa vai acontecer, entendeu? Se organizando, forma de urbanização, entendeu? Então, vieram muitos negros, entendeu? Da Bahia para o Rio. E também houve, né, a exploração do ouro aqui em Minas Gerais. Então, até então, o lugar mais próximo que tinha ali era Minas. De Minas era o que era? Rio de Janeiro. O cara fazia um trajeto Bahia-Minas ia ficar longe para caramba. Então, ficava mais fácil, né, fazer esse trajeto do Rio. Então, se situou ali. Então, eu não lembro se tem, já ouvi alguns comentários, mas é muito meio furado, de nenhum índio praticando capoeira. Então, os negros que chegaram ali até então ali vieram da Bahia. Né? Até, se você for parar para pensar, o samba também é uma coisa que veio da Bahia para o Rio. Então, é só o pessoal pesquisar, aprofundar mais aí, o pessoal vai começar a entender essas coisas. Porque quando fala de capoeira carioca, você está falando de uma capoeira que foi desenvolvida a partir do século XIX. É diferente. Você vai lá no século XVIII, né? Só que isso começa a acontecer a partir do século XIX, que você começa a perceber esses capoeiristas, mas não o capoeirista propriamente dito. Você começa a perceber as maltas, mas essas maltas começam a se fortalecer mais a partir da Guerra do Paraguai. Desculpa aí, galera. A partir da Guerra do Paraguai, você começa a ter mais esse foco de malta. Mas é uma capoeira diferenciada, não é a capoeira no modelo atual que a gente conhece hoje. Entendeu? Então, é essa capoeira carioca que o pessoal fala tanto aí, é uma capoeira a partir do século XX, da era da República. Né? É mais ou menos essa capoeira, mas ela durou um período muito curto. Se você parar para pensar, você vê que é uma capoeira que durou um período curto. Né? Que até nos anos 50 você tem a capoeira baiana que entra ali e que começa praticamente a dominar. A arte encanta a capoeira. Boa noite, mestre. Boa noite a todos. Não é a escolaridade, graduação e educação, é respeito mesmo. É mais nesse sentido, né, cara? Porque o que acontece? Quando a gente fala de respeito, a gente está falando de limites, né, estabelecidos, né? É aquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Meus direitos terminam onde começa o do outro, né? E vice-versa. Então, a graduação ela vem no sentido mais de equiparar as outras lutas. E cria-se, então, um processo de hierarquia. Que na capoeira isso não tem muito, é aquilo que eu estava falando aqui, é mesmo. Talvez o que vale num grupo, no outro não vale. Talvez o que vale numa cidade, na outra não vale, o que vale num estado, no outro não vale. E hoje é pior ainda, porque às vezes o que vale aqui no Brasil, lá no exterior não vale. Ou o que vale no exterior não vale aqui no Brasil. Então tem né, essa confusão aí. Né? Aí quando se discute, igual o Carlos colocou ali, a questão de valores. Né? Então, o que é valor dentro da capoeira? Né? O que é valor? O que é valor para mim? O que é valor para o outro? Porque se eu começo,
começo, crio esse processo de melhor, pior, entendeu? Eu estou criando valores. Que às vezes para mim tem um peso, para o outro tem outro. Né? E esse é que é o grande problema. Aqui tinha um mestre, se parasse de treinar com ele, não podia treinar com mais ninguém. Aí fica difícil, né? Eu conheci muitos também que era assim também. Que era, não é. Entendeu? Você parou de treinar com esse, não treina com mais ninguém. Entendeu? É o cara que... Aí entra a questão, né? Aí onde que está... Né? Aí você vai lá na Constituição, onde que está o direito de ir e vir? Onde que está a liberdade de escolha? Né? Você acaba virando propriedade do mestre. E tem pessoas que se submetem. Aí o que acontece? Sai e para de treinar. Acata esse tipo de situação. Eu conheci muitos que pararam de treinar, saíram dos grupos. O mestre falou que eu não posso treinar em mais lugar nenhum, porque capoeira aqui é só a dele. As outras que tem por aí não prestam. Entendeu? Então, é aí que entra essa questão de juízo de valores. Isso é muito pessoal. Então, é a forma, em vez de eu trabalhar a capoeira de uma forma coletiva, eu começo a trabalhar a capoeira, né, em um modelo, né, estabelecido por crenças. Começo a trabalhar crenças, entendeu, dentro desses modelos de treinamento. Que o meu é melhor, que os outros não prestam, entendeu? E o aluno acredita, né? Porque não tem outras experiências, a única experiência que ele tem é aquela ali. Né? E aí cria-se tanta fantasia no entorno de tudo isso, porque são tantas histórias que você escuta na capoeira, né? E as pessoas têm medo de tentar experimentar outras coisas, né? E fica com certo receio. Eu falo que eu passei muito por isso. Muitas vezes eu fui treinar em outros lugares por curiosidade, porque eu já vinha de uma de um sistema que eu treinava artes marciais, então para mim não fazia muita diferença, entendeu? Então eu ia, porque mesmo quando eu treinava em outro arte marcial, karatê, eu ia em outras academias de karatê, entendeu? Então, quando eu comecei a praticar capoeira dentro de um processo mais acadêmico, eu ia em outras academias para me saber como que era o treinamento, entendeu? O mestre não gostava, mas eu ia, entendeu? E isso facilita, porque você começa a ver a coisa, entendeu? De várias formas, entendeu? Então, isso é legal. Agora, tem pessoas que eu, por exemplo, conheço mestres, entendeu? Que ficaram 30 anos dentro de um único grupo, nunca saiu. Só saiu depois que formou mestre e aí foi fazer um trabalho por conta própria, entendeu? Mas praticamente a vida dele, quase que toda, ele ficou dentro do grupo, fechado. Conheci vários, entendeu? Conheço, né? Conheci não, conheço. Então, tem essas coisas, entendeu? Esse que é o grande problema. Igual eu estava falando a questão de megagrupos, que às vezes o cara fica 30 anos num grupo, entendeu? Ah, mas o grupo ele tem representatividade, entendeu? Em vários lugares do mundo. Tudo bem, mas o grupo ele é o mesmo. A questão não é as localidades, entendeu? O qual esse grupo, entendeu? Ele é representado. A questão é a filosofia e a ideologia, que é a mesma. Entendeu? Então, assim, você passa a não ter muito repertório. O repertório que você tem é sempre o mesmo. E aí tudo que você vai discutir em termos de capoeira é baseado nesse tipo de narrativa. É uma narrativa única, é um repertório único, muito reduzido. Né? E isso é um problema sério. Né? Aqui tá o César está falando, né? A minha vida é subverter a ordem social e injustiça. Mas isso aí a gente se faz, né? Igual o Paulo Freire, um grande educador, né? Nessa área. Isso se faz quando você tem
uma política no país, entendeu? E que os direitos realmente eles são iguais, né? E aí é complicado, né? Onde você tem uma minoria, né, que domina a maioria, eu acho mais difícil, né? Eu acho muito difícil, porque o nosso sistema de ensino é muito ruim, é muito ruim, melhora muito, melhora muito, né? E aí quando você ainda pega alguns mestres, entendeu? Igual o capoeira campeiro ele está falando, né? Que acha que é dono do aluno, aí é pior ainda, entendeu? Aí você vê que a gente não fugiu muito, a gente ainda está no Brasil colônia, né? Uma mentalidade Brasil colônia, né? Onde o cara acha que os alunos, entendeu? Tem que ser subserviente a eles. Aí fica difícil, entendeu? Mas tem esses tipos de mentalidade, né? Então, você trabalhar esse despertar, né? Que o Paulo Freire fala aí, é bem complicado. Na dúvida, devemos consultar o Estatuto da Capoeira. Pois é, o Carlos, a gente tem que criar o Estatuto da Capoeira, porque está complicado. A gente ainda estava falando justamente essa questão, né, que você coloca, é proibido pensar, né, que é proibido pensar. E isso tem muitos grupos de capoeira, né, onde você entra, se você chegar lá, talvez é invisível, mas só de você conversar com o mestre você já percebe isso, né? O cara passa meio que isso para você, né? Aqui é proibido pensar, né? Eu lembro que alguns mestres, eu andei fazendo alguma discussão com alguns mestres algumas vezes, eu gosto muito de debate. E aí o cara virou para mim e falou assim, eu não discuto essas coisas. Eu falei, legal, entendeu? Então, respeito, porque o cara não tem argumento. O argumento do cara é fraco, entendeu? Não tem. Foi treinado assim, ele aprendeu assim, então, paciência, né? Então você já viu os tipos de aluno, né, que o cara vai ter lá na frente, né? A arte capoeira encanta. Tem uma teoria que o erro da capoeira. Peraí, gente, calma aí. O erro da capoeira é respeitar apenas a corda, quanto que o primeiro respeito deveria ser com o ser humano. Pois é, mas é o que eu falo. O que acontece? O arte que encanta a capoeira, acontece o seguinte: a capoeira é praticada por pessoas. A capoeira ela só existe porque são pessoas, entendeu? Que, né, faz com que a capoeira se manifeste. A capoeira ela é subjetiva, ela é abstrata. Né? Quando eu falo subjetivo, ou seja, cada um tem uma forma de enxergar a capoeira, de perceber a capoeira, de transmitir a capoeira. E quando eu falo que ela é abstrata, é justamente por isso, porque ela é uma coisa que ela está no campo do invisível, então cada um vai enxergar de acordo com suas limitações. Né? E aí ele vai transmitir também a capoeira dentro das suas limitações. E aí é complicado. Né? Esses dias estava vendo uma técnica estranha para caramba chamada drunk box, negócio de luta de bêbado. Ah, tá, uma coisa que me chamou a atenção foi com balear para enganar, me lembrou a ginga. Pastinha trabalhava isso, né? Essa coisa de fingir de bêbado, né? Ele trabalhava, fazia isso muito na capoeira Angola. Na verdade, o pessoal achava que ele estava bêbado e aí o cara dançava, né? Tem muito isso. A capoeira Angola ela tem algumas coisas mais ou menos nesse sentido. Se vocês pesquisarem por aí, vocês vão ver, né? Tem bastante isso. Tá? Mas é isso aí, galera. Agradecer a vocês aí pela presença. Acho que estourou o nosso tempo aqui, tá? E até sexta que vem a gente tá mais um bate-papo aí para a gente discutir aí. Obrigadão pela presença de vocês aí. Quando eu iniciei a capoeira, eu achava que o meu grupo era dono da verdade. Quando eu fui conhecer o mundo, vi o quanto é rica a cultura em suas vertentes. Infelizmente, as pessoas têm mania de engessar, né? Aquilo que eu estava falando, de achar que é absoluto, né? Você cria uma ideia de absolutismo, né? Onde o meu, né, é o certo e o outro é errado.
Isso é uma coisa, eu diria o seguinte, isso é uma coisa um pouco meio que infantil, ou coisa meio que de adolescente, né? Essa coisa que o meu é melhor, o outro é pior, o outro não vale nada, entendeu? O meu é que presta. E isso é algo infantil. Acho que a gente tem que amadurecer muito em relação a isso. Isso é bastante infantil, isso é coisa de criança. A gente sempre achar que o do outro não presta, né? E aí não existe isso, porque as coisas elas só acontecem porque eu tenho outro, entendeu? Para dar um equilíbrio. Então, como é que eu vou ter uma referência de algo, né, se eu não tenho como comparar? Mas quando eu falo comparar, estou falando comparar no sentido de troca. Não estou falando comparar no sentido de. Aí entra a questão que eu falo, a questão da hierarquia dentro do sistema de graduação. Né? Que aí eu vejo o cara pela graduação, eu não vejo o cara pelo que ele é, como pessoa. Eu estou vendo o cara pelo que ele é dentro, né, da graduação dele. E aí é o que o outro estava falando ali, a questão de ver o capoeirista mais como pessoa, como ser humano, mas teria que ser isso. Porque enquanto existir a graduação, vai existir essa coisa de melhor, de pior, entendeu? De que o meu é certo, que do outro é errado. Por isso que tem essa, né, essas divergências aí, que na verdade são coisas bem negativas. Né? E o que a gente tem que buscar nisso tudo aí é um equilíbrio, senão não adianta, senão que a gente acaba reproduzindo a mesma coisa. Né? Então é isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso que a gente tem que não só pensar no problema, mas refletir também, para que a gente não caia no mesmo erro. Tá? Aí agradecer a galera aí, César, Nogueira, boa noite. Ah, legal, pode convidar aí que eu participo aí. Valeu, pode convidar que a gente participa sim. Tá? Ao Carlos, agradecer, Cavaleiro da Justiça, César, a galera aí que participou aí, tá joia? Obrigadão aí. O menino aí do Tunico aí, né? Do Tunico, né? Campeiro, Gilberto, agradecer a galera aí. Valeu, pessoal, boa noite aí para todos aí. Certo.